Olá! Hoje no programa Opinião nós vamos discutir um tema polêmico que se arrasta desde 2005, quando foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal para as eleições de 2006. Estamos falando da cláusula de barreira. Você sabe o que é? É o que nós vamos discutir hoje no programa Opinião. Bom, e para falarmos sobre cláusula de barreira, o programa Opinião recebe aqui hoje o cientista político e professor da UFG, Dr. Pedro Célio. Muito obrigada pela sua vinda mais uma vez aqui com a gente. Eu agradeço, é sempre um prazer vir aqui debater e aprender muito nessa casa política do estado de Goiás, especialmente com uma equipe de produção que sempre propõe temas inteligentes, instigantes para reflexão. Bom, recebemos também aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, o deputado estadual Ernesto Roller, do PMDB. Muito obrigado a vocês todos, parabéns pelo trabalho de informação, é uma informação qualificada, com um tema que às vezes parece complexo, mas é um tema que está distante da população, mas que diz diretamente, tem relação direta com o interesse do cidadão, que é o tema político e aqui em especial a cláusula de barreira. E esse tema, deputado, ele voltou à tona, tanto é que nós o escolhemos porque ele voltou a ser discutido no Congresso Nacional, mas é antigo, essa norma é antiga. O professor Pedro Célio vai explicar para a gente o que é, primeiramente, cláusula de barreira. Por favor. Bom, existe um conjunto de regras e determinações que estabelecem medidas de desempenho eleitoral pelas legendas partidárias para que elas possam ocupar a representação parlamentar, ou seja, para que possam ocupar cadeiras no parlamento. Isso tem a ver, na origem, com o coeficiente eleitoral. Mas vamos esquecer essa parte primeiro, né? Interessa é saber que no Brasil hoje temos 32 legendas registradas em condições de disputar eleições, e nas eleições proporcionais, isso cria no Brasil um fenômeno que desde o início do nosso presente momento democrático tem causado alguns distúrbios na condução da democracia brasileira, que é o fenômeno de uma altíssima fragmentação partidária. Das 32 legendas, 28 delas têm assento no parlamento. 28. Qual o problema que isso causa? O problema, quer dizer, a representação do povo brasileiro é essa, então é assim que se deve ser feito? Sim, mas existe uma coisa sobre a qualidade da democracia, ou seja, a aproximação entre o funcionamento do parlamento e o próprio movimento de opinião pública, os próprios anseios da população brasileira. É a busca dessa aproximação que nos dá uma medida da boa qualidade da democracia. Mas com essa altíssima fragmentação partidária, há uma tendência de que duas coisas aconteçam, né? Em primeiro lugar é que na convivência do executivo com o legislativo, os custos da negociação política ficam muito altos. Pequenos partidos, eles acabam adquirindo uma importância que não tem na prática, muito grande, porque eles acabam ou sendo decisivos para compor blocos momentâneos, né, ou para ser fiel da balança em alguma votação decisiva. E isso faz com que esses partidos fiquem à disposição, ou para cá ou para lá, ou contra ou a favor, muitas vezes sem critério definido em termos de programa ou em termos de uma reflexão salutar para aquele tema que vai ser votado. Né? Então isso gera uma dificuldade grande. Seriam os e de partidos outro lado, né, claro, professor? A imprensa acostumou com um nome que se chama de siglas de aluguel, bancadas de aluguel. E de fato é uma metáfora que retrata bem, né? Quer dizer, em consequência, a formação das maiorias parlamentares fica como algo muito volúvel, muito volátil. Ou seja, maiorias de curta duração e maiorias nem sempre geradas por compromissos programáticos entre as bancadas ou entre os partidos. Bom, de acordo com a cláusula ainda, professor, fala que se o partido, o deputado, não conseguir pelo menos 5% dos votos nacionais, perderia o direito à representação, por exemplo, na liderança, indicação de membros para a mesa diretora. Poderia participar do plenário, né? Mas sem essa representatividade, isso complica a vida do parlamentar, né? É muito importante, e eu quero louvar aqui a didática, né, do professor Pedro Célio, exatamente em explicar o que é essa cláusula de barreira. Nós temos aqui no Brasil 32 partidos.
Nós temos partidos que, se nós pegarmos o conteúdo programático desse partido, é quase idêntico a outro, né? Essa é uma seleção que o próprio eleitor deveria fazer, né? Na escolha do seu representante. Mas o eleitor brasileiro ele tem uma característica, ele vota na pessoa e não no partido. Essa é uma característica que nós não podemos desconhecer. Agora, a cláusula de barreira, ela enfrenta resistências, sem dúvida, mas ela é muito importante e eu vejo que muito mais do que somente a cláusula de barreira, nós temos outros mecanismos, professor, que eu acho que exige uma discussão menor, não menor no sentido de importância, mas porque me parece já ser um pensamento consolidado, mas que acaba representando uma barreira. Por exemplo, o fim das coligações proporcionais. Essa, na prática, ela se traduz numa cláusula de barreira, porque muitos dos partidos que às vezes lançam um candidato a deputado e se coligam com a legenda maior ou se juntam essas pequenas legendas, se coligando para eleger apenas um deputado. E, certamente ele não vai ter essa oportunidade. O partido vai ter que ir ao cidadão, buscar o cidadão na comunidade, buscar o homem, a mulher, para filiar, para lançar uma chapa completa. Nós já temos aí um grande avanço. O fim das coligações. Fim das coligações. Além disso, nós temos também a possibilidade de coincidência das eleições. Porque o que acontece? Nós temos hoje, no processo eleitoral, vamos verificar aí o processo eleitoral de 2014. Nós vimos diversas coligações das mais variadas composições e nós temos um partido que é governo na instância federal, governo na instância municipal, e aqui em Goiás nós sabemos que os governos são politicamente antagônicos, né? PSDB no estado e PT no Brasil, e governo, por exemplo, aqui no município de Goiânia. Quer dizer, qual é a posição programática desse partido? Qual é a vinculação programática desse partido? A que projeto ele está vinculado? Um partido que se junta a posições tão antagônicas em 3 esferas da federação. Então, acho que são medidas que ajudarão em muito nessa depuração partidária do país. Né? Mas, a par disso, dessa discussão que está no Congresso Nacional através da reforma política, eu vejo que a cláusula de barreira ela é importante porque ela também deve ser acompanhada de um freio na formação dos partidos. Né? O professor colocou... São 32. 32 partidos, gente. 32 partidos. Será que existem correntes ideológicas no mundo, correntes filosóficas no mundo, para abrigar 32 posições políticas diferentes? Né? E aí eu estou dizendo sobre conteúdo programático, eu não estou dizendo sobre o dia a dia eleitoral, né? Para agregar pessoas. Eu estou falando porque o partido é o quê? O partido é um instrumento de reunião de pessoas dentro de um mesmo propósito. Mas esse propósito ele não é eleitoral. Ele não é meramente eleitoral. É claro que todos se juntarão ali para a disputa eleitoral, mas o elo entre essas pessoas tem que ser o quê? O seu conteúdo programático, as suas crenças ideológicas, né, políticas, as suas crenças. Né? Nós temos aí a defesa, hoje os conceitos de direita e esquerda, eles foram muito mitigados pelo fim da Guerra Fria, que colocava-se aí o comunismo e o capitalismo como pauta do mundo, como referência do mundo, né? Como parâmetro. Aqui agora nós podemos ter uma discussão, um partido entende que o Estado tem que ser mínimo, o outro entende que o Estado tem que ser máximo, e você pode ter o meio termo com uma posição mais de centro, mas não foge muito disso. O que eu quero dizer com isso é que essas posições de hoje não justificam 32 partidos. Haja ideologia, né? Haja ideologia, haja produção filosófica, né, para a criação de modelos. E do ponto de vista prático, deputado, se me permite, né? Haja improdutividade legislativa. Porque, como eu disse, cada caso que aparece é uma negociação diferente. Os partidos menores, eles ficam ali à espera das polêmicas entre os grandes, para eles valorizarem o próprio passe.
Exato, o senhor coloca isso com uma propriedade grande e com uma clareza meridiana, vamos dizer assim, porque nós temos um custo político nas negociações políticas. Exatamente. Né? O casuísmo vai virando regra, né? Veja, é uma dificuldade. Eu sou aquele que entendo que nós não devemos procurar modelos externos, mas nós nunca vamos ver, por exemplo, pegando um exemplo atual, o socialismo do atual presidente francês se juntar à direita de Jean-Marie Le Pen, né? Que já falecido, mas hoje filha, né? Conduzido pela sua filha. Então, agora, isso aqui no Brasil acontece. Isso aqui no Brasil é possível acontecer pelo Agora, o importante, eu acho que o debate sobre a cláusula de barreira pode ser produtivo, positivo e melhorar a democracia brasileira se pelo menos 2 pontos forem a gente tiver percepção, né, permanente deles, né? Em primeiro lugar, que, como o deputado disse, não é uma medida isolada que vai corrigir os males do funcionamento institucional da nossa democracia. A cláusula de barreira sozinha não resolve muita coisa, não. Ela tem que vir anexada, no mínimo, né, com a rediscussão da situação atual das coligações às eleições proporcionais, com o percentual de assinaturas necessário para registrar, para criar partido, com menos de 1,5 milhão, né, acho que 1% do eleitorado, isso é possível, né, e até mesmo com a questão da condição do voto obrigatório. Então, quer dizer, com o financiamento das campanhas eleitorais também, porque tudo isso diz respeito a fazer com que o preceito maior da liberdade de organização partidária e da livre expressão de ideias possa se realizar dentro da disputa eleitoral. Isso quer dizer, a cláusula de barreira, se ela vier anexada a um conjunto de mudanças que a gente chama um pacote da reforma política, ela quer dizer, é um capítulo necessário nessa reforma Será política. bem-vindo. Aliás, o argumento, professor, usado pelo Supremo Tribunal Federal para deixar inconstitucional, né, a cláusula, foi de que prejudicaria os pequenos partidos e é de contra a democracia, porque tudo que os brasileiros pressupõe lutaram, a liberdade de organização. né, que antes eram 2 né? partidos apenas, né, MDB e Arena, se não me engano. E vai de contra, né, as conquistas todas políticas. Só que aí virou esse, né, partido, sigla de aluguel que prejudica, né, essa questão. Como é que fica esse raciocínio? Veja, né? algumas mudanças podem ser feitas que não cheguem tão fundo ao tema da discussão de cláusula de barreira, porque certamente, né, nós temos uma situação hoje que um dos grandes pontos de discussão é o seguinte: qual é a situação dos partidos, qual vai ser o tratamento dado aos partidos já existentes? Esse é o grande problema. A transição de uma situação de hoje para uma futura situação já reformada. Pode, eu não estou dizendo que mas pode alguém alegar um direito adquirido por uma situação preternitamente consolidada, algum desses partidos, né? Essa é uma outra discussão. Mas, por exemplo, e se nós estabelecêssemos no Brasil, o Brasil que tem mais de 200 milhões de habitantes, não pode ser 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, que não pode ser esse o número que vai permitir a criação de um partido. Pode ser elevar o número. Eu acho que essa era uma medida que seria muito importante no momento para impedir a criação de novos. E aí depois nós buscarmos, né, o país buscar entrar nessa discussão, que está entrando, e ela é positiva, da cláusula de barreira, mas ela enfrenta resistências. Claro. Né? Agora, nós não podemos, é o seguinte: hoje são 32, mantém-se a regra de criação da agora, amanhã são 42. Quer dizer, o problema está maior. Então, pode o Congresso aumentar de 1,5 milhão para 15 milhões de reais, para 15 milhões de pessoas, para 10% do eleitorado e não 1%. Então, isso já promoveria uma dificuldade muito maior. E o eleitor, né? E aí nós precisamos entender o eleitor. O eleitor, tudo que nós discutimos aqui, ele esbarra, fundamentalmente, seria desnecessário se o eleitor tivesse uma consciência partidária. Se o eleitor, a hora que está lá, a hora que está num balcão, a hora que está numa festa de quermesse, lá no interior, o pedido de uma liderança lá, estou querendo criar um partido, o eleitor assina. Coloca lá o seu CPF. O eleitor tem que ter esse cuidado também, né? De não assinar para a criação de novos partidos, porque o país já não aguenta esse modelo político, esse custo político que é alto. É um custo político alto, é um custo para a democracia, é um custo não só para governos, né? Mas é um custo para a sociedade.
A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com outro assunto dentro da cláusula de barreira, que é o fundo partidário, né? Dinheirinho, vamos ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Cláusula de Barreira, uma norma que está dentro da reforma política e que, se aprovada, vai diminuir a representação partidária se o partido não conseguir pelo menos 5% dos votos nacionais. E se ela estivesse hoje em vigor, além dessa perda na representatividade, perderia também parte do recurso que é destinado justamente aos partidos, que é o fundo partidário, e também o tempo nas propagandas eleitorais. Aí quando tem dinheiro envolvido, né, professor, aí tem mais briga ainda, porque esses partidos pequenos já foram ao Supremo Tribunal, já brigaram e não querem perder os lugares, né, no caso, essa representatividade. Não, isso é verdade. Tem um exemplo aqui, antes do senhor começar, só um exemplo, que é o PROS, que hoje, atualmente, é o partido que recebe a menor fatia nessa divisão. Hoje ele recebe cerca de 40 mil e que, se essa cláusula for aprovada, vai passar para 8 mil. 8 mil reais. Não, você tem razão. Inclusive com esse exemplo e com outras legendas também vão ser prejudicadas de uma maneira diferente, porque nós temos, além dos partidos que a gente chama de fisiológicos, ou esses oportunistas, né, partidos como balcão de negócios, nós temos legendas que não conseguem crescer exatamente porque tem, de maneira muito enfática, isso que a gente está cobrando aqui, que é o quê? Que é a definição programática, definição ideológica e partidária. Como eles ficam muito enrijecidos, né, aí de cintura dura, o problema já cai do lado inverso. Não crescem porque não negociam com o sistema político. Então, seria justo o mesmo tratamento para essas duas qualidades dos partidos nanicos? Essas duas características de partidos nanicos? É um tema, né? Agora, eu tenho a impressão que o outro tema, e quando envolve o problema financeiro, né? Eu vou deixar para o deputado, talvez ele tenha mais informações, porque eu realmente não tenho muita. Mas o que me chama a atenção é que ficou muito forte, de maneira exagerada, na definição do possível desempenho dos partidos e do potencial de obter vantagens que eles podem ter nas negociações políticas, vantagens indevidas ou fisiológicas, né? O problema do tempo de televisão. Justamente. Os partidos pequenos e os negocistas da política estão atrás do tempo de televisão. Esse é o grande problema. E é o que o deputado citou, né, deputado? As coligações aproveitam, né, esses partidos e pegam aquele tempinho ali. E tem um detalhe, no modelo que nós temos, e conversávamos isso no intervalo, eu e o professor Pedro Célio, o modelo que nós temos não justifica colocar dinheiro público para ninguém disputar a eleição. Não justifica, nem em partido, nem em campanhas, porque o nosso modelo
Só vai acontecer o quê? Vai botar dinheiro público que pode ser usado para a saúde, para a educação, para uma série de demandas da sociedade, mas vai continuar o financiamento privado, vai continuar a maior força política sendo a maior força política captando mais recursos, né? Então, eu sou particularmente contra esse fundo partidário. Eu acho que num país que tem as demandas que o Brasil tem, não justifica colocar dinheiro público, dinheiro de todos, para que um ou outro dispute a eleição. E eu sou contra esse modelo. Esse modelo pode dar certo em outros lugares, em que o modelo e o sistema de governo, né, o sistema de representação política é diferente, ele pode dar certo. Mas acho que aqui no Brasil é um dinheiro que vai para uma atividade que um Estado como o Estado brasileiro não deve pôr dinheiro, não só por não ser justo, mas especialmente pelo conjunto de demandas que tem. Agora, a cláusula de barreira, ela vai permitir que esses partidos pequenos percam muito da sua força, né? Porque a partir do momento que você não tem aquele mesmo dinheiro, se nós estamos falando aí de uma estrutura que recebe 40 mil reais e passa a receber 8 mil, certamente as disponibilidades desse partido para fazer um enfrentamento político do dia a dia da política vão ser muito maiores, e aí sim pode haver um processo de depuração. O empresário do partido vai ficar inibido, desestimulado, né, para correr atrás de 8 mil. E esse valor, deputado, não é pouco não, olha aqui, é estimado em 313 milhões de reais que são entregues em partes iguais a todos os partidos registrados no TSE. O restante, ainda tem restante, é dividido de acordo com a bancada na Câmara. Aí que eu citei o caso do PROS, que é o menor partido e que recebe 40 mil. Mas isso implicaria em Hoje isso gira em torno de 400, quase 500 milhões de reais. Houve uma emenda ao orçamento que acabou sendo vetada e derrubada pelo Congresso Nacional, que passava para 800 milhões. Não justifica. Não justifica. Olha, eu sou radicalmente contra. Eu acho que nós temos que encontrar o nosso modelo. É claro que essa não é a discussão do programa que diz respeito ao financiamento partidário, né? Ao financiamento público ou privado. Eu sou defensor do financiamento privado, com regras mais duras, com uma necessidade de transparência maior, né, com regras de transparência muito maior. E nós não podemos ver a doação de campanha como algo negativo, né? No mundo inteiro não pode ser assim. Agora, no que respeita à cláusula de barreira, certamente esse é um instrumento que precisa ser adotado no Brasil. O Brasil não pode mais conviver com essa, vou usar uma expressão já às largas usada, com essa farra de partidos. Justamente. Bom, já que o senhor citou, né? Bom, se fosse hoje, né? Se estivesse hoje em vigor aqui no estado de Goiás, a cláusula atingiria, no caso, os partidos dos deputados federais Flávia Moraes, do PDT, Jovair Arantes, do PTB, Marcos Abrão, do PPS e Lucas Virgílio, do Solidariedade. Eles poderiam, no caso, falar e votar no plenário, mas seus partidos não teriam líderes e estrutura de liderança e nem poderiam indicar integrantes para as comissões. Ou seja, o sentido, o objetivo da cláusula é justamente barrar mesmo, né, professor? Veja bem, a discussão útil da cláusula de barreiras, até onde eu entendo, é induzir o comportamento político das lideranças, das elites dos partidos políticos, para a formação de estruturas nacionais, ou seja, perfis partidários que sejam reconhecidos a partir das suas referências de atuação e dos seus posicionamentos sobre temas importantes da vida brasileira. Então, nesta intenção, a instituição dessa cláusula de desempenho ou de barreira pode ser muito positiva. Agora, ela traz um efeito também de inibição da possibilidade da organização partidária, do ponto de vista da liberdade da organização partidária. Quando uma corrente de opinião, e o mundo é muito dinâmico, a gente sabe disso, está se formando, ela não nasce grande. A tendência é que ela comece com esforços das pessoas numa cidade, noutros estados, né? E isso é ao longo do tempo, de 1, 2, 3 eleições, para que ele adquira no mínimo um porte médio para poder disputar com os demais partidos. Então, quer dizer, a cláusula de barreira, ela pode, dependendo de como for implementada, ceifar esta possibilidade. Então, ela pode ser um elemento contrário à liberdade partidária, à liberdade de organização. Esse é um problema. Daí o fato
de que ela não tenha sido ainda instituída desde antes, já Ainda uns é 10, polêmica. 15 anos atrás, e das polêmicas que ela suscita, porque se a finalidade, né, se ela não vem em si mesmo para inibir, para dificultar a organização, pode ser positiva. Agora, se ela de imediato dificulta, gera um problema para a liberdade política no Brasil. Justamente, vai contra a democracia, né? Aí vai contra a democracia. É né? complicado. Bom, eu queria tocar no assunto aqui com relação a uma pesquisa do Datafolha que fala que 75% dos brasileiros não têm identificação partidária. E aí essa informação, deputado, vem de encontro que a gente tem 32 partidos. Pelas minhas contas eram 30, mas o professor falou que são 32. Ou seja, o brasileiro não tem essa identificação partidária e o tempo todo partidos aparecem. A cada eleição aparece mais um partido novo. Então, deputado, fica complicado para o eleitor, né? Porque ele não tem essa identificação partidária. E, ao mesmo tempo, a cada eleição aparecem mais e mais partidos. O que o eleitor faz? Eu acho que, mais do que o que o eleitor faz, nós devemos procurar um modelo que se adequa a essa característica do eleitor brasileiro, que vota em pessoas e não em partidos. E como fazer isso? O senhor vai explicar para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O programa Opinião volta com o tema cláusula de barreira. E nós estávamos falando aqui sobre a identificação partidária. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 75% dos brasileiros não querem saber muito sobre o partido, não. Eles preferem saber mais, conhecer um pouco mais os candidatos. Só que, na realidade, isso não acontece muito. E acaba que a cada eleição surgem mais partidos. E o deputado estava explicando aqui para a gente, ele ia falar que o grande desafio é esse, né? O que o eleitor faz nessa situação. O desafio, eu acho que mais do que ao eleitor, o desafio é imposto. Nós temos uma realidade no Brasil que é a escolha do indivíduo. Poucas são as pessoas, e eu até me surpreende um número tão alto de pessoas que se vinculem a partidos. Eu acho que, na prática, o número é muito menor. Se essa for uma pesquisa feita em grandes centros, ela não retrata muitas vezes a realidade do Brasil. O eleitor vota no candidato e não no partido. Talvez na eleição do presidente da República haja uma identificação partidária maior do eleitor. Agora, eu digo a você o seguinte, que a nossa grande preocupação, e eu dizia ao professor Pedro Célio, quero dizer ao telespectador, que nós estamos sendo brindados aqui neste programa, no intervalo, verdadeiras aulas que não são ministradas pelo professor. É um brinde a nós. De gravar tudo, né, os bastidores. Exatamente. E eu dizia ao professor que o meio acadêmico, né, a produção acadêmica, científica deste
assunto político e diz muito ao cientista político, eu acho que o grande desafio de todos nós é exatamente construir um modelo no Brasil que possa aproveitar o que há de bom nesta realidade da escolha do indivíduo. Né? Nós não podemos, por decreto, fazer com que uma questão cultural do eleitor, que vem de longos anos, eu acho que vem de toda a história, num momento mais ou num momento menos, mas ele vem ao longo da história, a escolha individual. É encontrar um modelo que permita que o partido coexista com esta característica do eleitor brasileiro. Esse é o grande desafio. Me permite, deputado, existe essa discussão muito relevante se o eleitor vota mais no partido ou no candidato, na pessoa do candidato, né? Esse caráter. Eu acho que é uma discussão muito importante, mas eu acho que ela está longe de ser decisiva em termos de aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. Qual é a função do sistema eleitoral e do funcionamento dos partidos, da legislação que pode reger o partidário e o eleitoral? É melhorar a representação política, né? É fazer com que se aproxime cada vez mais a vontade de um conjunto da população através de uma matemática do momento, ou seja, qual a maioria do momento e como essa maioria deve respeitar a existência das várias minorias. Então, acho que a questão da democracia está em fazer com que essas distinções da realidade estejam presentes nos parlamentos. E veja bem, no caso do parlamento brasileiro, nós, pela nossa realidade federativa, todas as legislações, tanto da cláusula de barreira como outras também, isto pode ser, inclusive, é possível que isso, numa discussão definitiva, consiga prever também que a validação aconteça por níveis de representação. Os critérios rigorosos do ponto de vista programático e de projetos de formação da nação e de desenvolvimento do país a serem debatidos no Congresso Nacional, não necessariamente precisam ser os mesmos para regular o funcionamento parlamentar no município, numa Câmara Municipal ou numa Assembleia Regional. Então, até as cláusulas de barreiras podem sofrer variações conforme o nível federativo da representação parlamentar. Resguardado aquele princípio geral, né? Aproximar a matemática, as proporções de aferição eleitoral num determinado momento, ao máximo da distribuição de cadeiras parlamentares. Eu acho que esse é o ponto que sempre se busca, né? Eu acho que tem que ser a partir daí. Agora, porque se for radical, professor, claro, acaba para se chegar a esse ponto, né? É claro que para se chegar a esse ponto, a melhor maneira de traduzir a vontade do eleitor, se no partido ou na pessoa do candidato, isso é importante. Agora, também tão importante quanto isso, e eu acho que às vezes mais, é como diminuir a influência do poder econômico. Do poder econômico na vontade do eleitor. Porque essa ingenuidade de dizer que o eleitor vota livre, da maneira como ele quer, gosta e escolhe, isso é conversa para boi dormir. Na democracia brasileira e em qualquer democracia do mundo. Esta vontade é influenciada pelo poder econômico, a estrutura pelas dependências de influência de chefes familiares no interior, né? Pela mídia, que é o coronel contemporâneo, né? O coronel da época globalizada, as mídias, né? E por vários outros fatores, pelas igrejas, né? Então a vontade do eleitor não é algo que existe fora do mundo, não. A cabeça do eleitor brasileiro está sujeita a essa quantidade de influências. Então essa ideia de liberdade total é uma ingenuidade que acabar com o financiamento, não pode caber nessa público discussão. de campanha, até privado também. Então os vários fatores dessa discussão podem estar presentes aí. E aí quando chega, retornando ao tema, né, se o partido é importante ou não, é um problema conceitual. Como gostaríamos que a democracia funcionasse melhor? Com partido ou sem partido? Se for com partido, então as legislações intermediárias podem fazer um esforço para fortalecer os partidos. Porque os partidos diminuem aquele aspecto do individualismo na política brasileira. Agora, aí vem uma questão que nós temos que ser muito claros. O eleitor brasileiro, por mais que ele queira, ele fica com dificuldade de encontrar uma identidade partidária, mesmo tendo 32 partidos, e talvez até por ter os 32 partidos. Né? Talvez até por ter. Agora, sem rumo, né? Eu acho, e reafirmo ao senhor,
Claro que, sobre a questão de financiamento de campanha, nós temos uma visão diferente. Mas o que eu acho que, como medida mais imediata, vai trazer uma natural cláusula de barreira é, sem dúvida, o fim das coligações proporcionais. Esse já vai ser... Esse é um processo do próprio sistema político como um mercado político. Exatamente. Né? Isso já vai ser... Porque o senhor disse do aprimoramento dos partidos, né? da instância partidária. Mas, certamente, a cláusula de barreira, ela quer fazer com que os partidos que aí estão morram de inanição. Né? Morram de inanição Desistam, mesmo tendo eleito 1, 2, 3 deputados federais que ao não atingir 5% do eleitorado, né, na votação, ele não vai ter direito a este benefício interno na Casa Legislativa, que seja participar de comissões, que seja mesmo o recebimento do fundo partidário. Agora, a cláusula... essa seria a cláusula de barreira. Agora, o fim das coligações proporcionais, aí sim, vai obrigar os partidos a formar chapas, a ir conversar com o cidadão, a buscar essa identidade partidária. Eu acho que essa talvez seja a medida mais importante, né? E preciso encontrar um modelo, né, para um grande rearranjo do sistema eleitoral político brasileiro, mas eu acho que o avanço que haverá com o fim das coligações proporcionais nessa questão partidária, ele é, sem dúvida, de décadas em termos de avanço no tempo, né? De melhoria. Deputado, ainda sobre essa questão da identificação partidária, é complicado porque, por exemplo, o Brasil não é o único. Nos Estados Unidos, por exemplo, poucos partidos, né? Se não me engano, só democratas e republicanos. E mesmo assim, eles enfrentam o problema da identificação. Por exemplo, Obama agora vai tentar deixar a sua sucessora, a Hillary Clinton, que já encontra problemas. Vários americanos não gostam dela, não se identificam, não simpatizam com ela. E o grande desafio do Obama nas próximas eleições é quebrar isso. E é do mesmo partido, né? A Hillary é do mesmo partido do Obama. Então, se o tema da identificação partidária é esse, é só um aspecto fundamental. A identificação partidária, ela existe. Em alguma medida existe, se não para todos os segmentos, ela existe em diferentes níveis, conforme renda, nível de instrução, hábitos de informação política, envolvimento no associativismo cívico, né? Faixas de idade. Então, existe identificação. E essas identificações não são fixas. As pessoas gostam muito de determinado partido, mas elas querem também ver o desempenho desse partido no poder. Elas querem ver o desempenho. Para que esse partido usa o poder? Para orientar a transformação social em que sentido? É o meu partido, eu gosto muito dele. Mas se me desagrada, eu não estou colado, vinculado, fixado a ele. A identificação partidária não é esse vínculo automático, não. Né? É também um momento em que o eleitor autonomamente, com autonomia, ele estabelece uma simpatia qualquer com determinada linha partidária, né? E ele mantém a autonomia para julgar, não apenas os que ele é contra, mas também o próprio partido dele. Então, há uma faixa de volubilidade eleitoral aí, ou partidária, né, que continua funcionando. E depende até de épocas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui no caso aqui de Goiânia. Vamos pegar Goiânia no nosso caso, né? Voltar para cá. Pegar aqui Goiânia no nosso caso aqui. O ex-deputado, recentemente falecido, né, e que teve uma trajetória brilhante aqui, Darcy Accorsi, né? O Darcy Accorsi, ele tinha um capital eleitoral fabuloso. Ele encerrou o mandato dele com 92% de preferência, algo raro até então, de aprovação nos institutos de opinião, né? Quando ele voltou 6 anos depois, ele voltou a se candidatar a prefeito de Goiânia, né? Ele voltou por um partido que não era o dele. Quer dizer, naquele instante, o peso da identificação partidária pesou mais do que a aprovação da pessoa. Por quê? Ele perdeu de muito longe, porque não estava no PT. Se ele estivesse no PT, mas ele foi cobrado, inclusive a campanha eleitoral ficou muito em torno disso. Por que ele saiu do partido? Ele traiu o partido? Ficou mais nessa lógica, quer dizer, naquele instante pesou o partido. Até hoje a gente encontra na literatura o peso que tinha PSD e o DN para definir as afinidades e as lealdades políticas nos grandes centros e nas pequenas cidades. Então nós temos algo que faz esse cruzamento. Esse fator existe. Ele não é fixo. Né? Ele não é fixo. Depende do caso, né? Bom, nosso tempo já acabou, mas eu vou deixar aqui, né, para os esclarecimentos finais. É inegável que a condição do Darcy, eu vejo que a cobrança do eleitor não foi
quanto ao partido, foi quanto à atitude do candidato, né, em mudar de partido e para ir para dois posicionamentos tão antagônicos. Mas eu quero, para encerrar minha participação, né, cumprindo aqui a sua determinação quanto ao tempo, agradecer pela oportunidade, agradecer ao professor Pedro Célio pelos ensinamentos aqui que nos ministrou, a você, Luciana, e toda a equipe da TV Assembleia, parabéns pelo trabalho e um abraço carinhoso ao telespectador, que o nosso desejo é que todos sejam felizes e que nós todos possamos construir uma democracia representativa mais sólida e que dê orgulho ao cidadão de saber que a política boa é feita no Brasil. E é feita com discussão, né, deputado? Sem dúvida. Nós é que agradecemos a participação do senhor aqui e está convidado para os próximos programas. Será sempre um prazer. Agradecer também a participação do professor Pedro Célio, que sempre nos prestigia aqui, sempre atento quando é chamado. Eu que agradeço, e só registrar uma última discordância com o deputado aqui. Eu, muito mais do que quem sou eu. A nossa tarefa aqui é continuar aprendendo e aprendendo com o debate, né? Até mesmo porque, como eu disse no início, são vocês que estão aí no contato constante com a política, através da produção de programas e debates como esse, é que propicia, não apenas a quem vem aqui como nós, mas ao telespectador também aprender e muito. Muito obrigada e obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site que aparece aí no vídeo. Até mais!